Fala galera, beleza? Luiz aqui, sejam muito bem-vindos a mais este vídeo. Nesse vídeo nós vamos trazer uma linguagem diferente da que a gente está acostumado a trazer aqui no canal. Nós falamos bastante sobre JavaScript, temos várias dicas, vários projetos, e agora a gente quer ampliar para mais linguagens de programação, para tornar esse canal aqui ainda mais completo, para várias stacks e tecnologias diferentes. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, de várias linguagens, se você curte aprender coisas novas, já curte esse vídeo e se inscreve no canal para não perder nenhum dos novos conteúdos, tá? A gente pretende introduzir o ecossistema inteiro aqui do .NET, C#, bem como outras linguagens de programação também, para que vocês tenham aí diversas opções de carreiras que vocês podem entrar aqui no mundo da TI. E embora esse vídeo seja introdutório, eu recomendo que vocês fiquem até o final, porque essa base da linguagem vai ser muito importante para os vídeos seguintes, em que a gente vai desempenhar e desenvolver ali alguns projetos práticos. E no final desse vídeo eu também vou dar algumas recomendações, dicas bem importantes para o segmento dos seus estudos, tá? Então, se você puder e quiser, recomendo que fique até o final do vídeo. E na descrição também aqui vão estar alguns links importantes de recomendações de estudo, tanto gratuitas quanto mais completas, bem como o link das nossas redes sociais e formas de contato que vocês podem ter conosco. Então, dito isso, nós podemos iniciar então o nosso assunto, né? Nós vamos falar um pouquinho aqui a respeito de uma nova linguagem de programação e de um novo ecossistema aqui, que é o .NET, ASP.Core e muitas outras coisas que o C# nos permite fazer voltados também para a web. Tá bom? O C#, pessoal, ele é uma linguagem de programação. A respeito dos tipos, né, das definições do C#, ela pode ser tipada, compilada e gerenciada. Ela é diferente do JavaScript nesses assuntos, né? Ele precisa realmente de um interpretador para que ela seja executada dentro da máquina. E também ela é tipada, né? Diferente do JavaScript, que a gente, quando vai declarar uma variável, a gente não precisa declarar também o tipo da variável. Isso deixa o JavaScript mais suscetível a erros, né? Por isso que até o TypeScript ele foi idealizado e tem sido cada vez mais usado justamente por isso, né? Para trazer mais previsibilidade ao código e menos erros. Uma linguagem como C#, ela já é por natureza tipada. Ou seja, ela exige que quando a gente declarar uma variável, a gente também forneça o tipo, né? Se é um string, se é um decimal, um número inteiro, né? A gente também precisa declarar o tipo. Ela foi criada por Anders Hensberg em meados de 2001, então essa linguagem ela é um pouco mais nova, né, do que as que a gente conhece. E ela foi criada pela Microsoft, o que traz aí bastante estabilidade e segurança para o ambiente que o C# ele proporciona, né? Então ela é a principal linguagem hoje da Microsoft, a mais madura no mercado, com certeza. E por que você deveria aprender o C#? Por que a gente vai estar falando disso aqui no canal, né? Bom, pessoal, os motivos são muitos, tá? Mas um dos principais é que o C# ele é bem completo, é um framework maduro, seguro, a linguagem ela é muito bem usada no mercado. Se você está entrando em uma grande empresa ou pretende trabalhar em um dia em uma grande empresa, né, uma empresa estável, consolidada, principalmente no back-end dessa empresa, grandes empresas geralmente vão utilizar C# ou Java, são linguagens mais consolidadas que se provaram com o tempo e que trazem um ambiente de frameworks bem completos. O C# hoje ele está presente em muitas stacks, né? Ela pode ser usada em aplicações web, ela pode ser usada também em mobile, que é aplicativos para celular. Ela também pode ser usada e é muito usada também na área de games, né? Então é muito interessante. Uma vez que você aprende C#, você pode utilizar ela em muitos lugares. E eu gosto bastante disso nas linguagens de programação, né? Conseguir utilizar elas em outros projetos, para a gente não precisar sempre estar aprendendo uma nova linguagem. A gente aprende só um framework para que a gente consiga utilizar melhor a linguagem em outros tipos de projetos, né? O C# ele não é tão fácil de aprender
como, por exemplo, um JavaScript da vida, um Python, né, que são linguagens bem mais simples, né, um PHP mais amigáveis. Só que o C# também não é tão difícil quanto o Java, então ela fica ali mais um meio termo, né? Embora algumas pessoas achem a curva de aprendizado dela bem mais suave comparadas a outras linguagens de programação, e eu concordo, tá? Eu acho ela não tão fácil quanto o Python e JavaScript, mas também não tão difícil quanto o Java, Kotlin e outras linguagens de programação. Ela é orientada a objetos, possui uma comunidade muito forte, engajada e com muitos materiais gratuitos e disponíveis aí para que a gente consiga ter um suporte a utilizar a linguagem nos nossos projetos. E aí aqui eu gostaria de dar uma dica extra, não está no slide, mas procure aprender a base da linguagem antes de aprender um framework, como .NET, ASP, Core. E vai uma dica para você, tá? Não está no slide, mas eu gostaria de frisar bastante a importância de você aprender a base da linguagem antes de pular para um framework, tá? É por isso que aqui a gente vai falar bastante sobre .NET também, mas nós vamos passar por uma base da linguagem no C#, como você pode utilizá-la, tá? Porque é muito importante você aprender a base antes de pular para um framework, tá bom? O framework ele é baseado na linguagem de programação. Se você pular essa etapa, né, você vai ter problemas lá na frente, vai ter um retrabalho, vai estar sempre procurando, tendo que reaprender a base. Então, para você poupar tempo, é importante você dar uns passos para trás, entender a base da linguagem, ter toda essa teoria, por isso que eu trago esses slides introdutórios antes. Eu sei que é mais chato, eu sei que vocês gostam de ir mais para a prática, mas essa parte introdutória vai fazer muita diferença para vocês lá na frente. Uma outra característica importante do C# é que ele nos permite cuidar menos do gerenciamento de espaço da máquina. Então, como a gente já viu antes, né, ela é uma linguagem gerenciada, ou seja, ela possui realmente um gerenciador. A todos os efeitos, a gente vai chamar esse gerenciador, é o nome dele mesmo, né, de Runtime, ou CLR, né, também é bastante conhecido. E ele gerencia a memória, ou seja, ela não é uma linguagem tão baixo nível quanto a Assembly, só que a gente tem capacidade de gerenciar ela de maneira automática utilizando o Runtime. Isso traz bastante segurança para ela, né? Bem como outros recursos básicos que a gente vai também considerar no decorrer do curso aqui gratuito, né, que vocês estão tendo aqui no nosso canal. Traz muitos recursos básicos bem interessantes. A aplicabilidade dela é muito grande, tá? Então vocês vão encontrar aí diversos produtos, diversas empresas utilizando o .NET, tanto aqui no Brasil quanto lá fora. Lá fora também é muito forte, e tendo C# como base principal no back-end daquela empresa, tá? Então não se preocupe que tem muita vaga para pessoas que manjam, que sabem aí C#, .NET, ASP e muitos outros. E a respeito do frameworks que o C# traz para nós, o .NET é o framework mais conhecido, né? E é mais usado principalmente na parte da web. Para quem não sabe o que é framework, tá? É um conjunto de códigos já pré-prontos que nos ajudam a criar estruturas de uma maneira mais rápida, tá? Então, para a gente não precisar sempre estar reinventando a roda, os frameworks já trazem uma base de códigos prontas que a gente só vai adaptando de acordo com o projeto que a gente vai estar utilizando. É como se fosse um alicerce, né? É um conjunto de bibliotecas, de códigos que a gente consegue utilizar de acordo com o nosso projeto. Geralmente, hoje em dia, é muito difícil vocês utilizarem C# raiz, né, sem utilizar um framework. Para a web, o ASP, né? E se vocês querem utilizar o C# para games ou para mobile, já vão utilizar outros frameworks, né? Porque isso já traz uma base interessante, a gente não precisa ficar reinventando a roda. Então, não vale a pena você começar um projeto sem utilizar escolher bem um framework antes, tá? Vocês não precisarem fazer aquilo tudo do zero, é desnecessário total, né? E o .NET, o framework que a gente vai falar aqui no nosso curso, que vai ser para a web, ele é compatível apenas com o Windows, tá? De início, ele vê compatibilidade apenas
com o Windows. Mas com o .NET Core, ele veio justamente como um upgrade do .NET Framework, suportar o Linux e também o Mac, tá bom? Então, quando a gente fala de .NET Framework, foi a primeira versão do .NET apenas para Windows, e ele já vinha com o ASP.NET, que é uma parte do .NET para a web. Já com o .NET Core, vocês podem observar nesse gráfico aqui, ele já veio como um upgrade do .NET Framework, e aí ele também é utilizado no Linux e no Mac. Tá? A gente também consegue utilizar isso como uma adoção. Ele é relativamente novo, porém bem maduro, tá bom? E ainda traz no ecossistema o Xamarin para mobile, tá? iOS, Android e outras coisas. Uma dica que eu dou para vocês é procurar sempre pegar as versões do .NET que sejam LTS. O que significa esse LTS? A gente vai ver mais na frente quando a gente pegar na prática e instalar o nosso ambiente, tá? Para que os projetos eles fluam depois quando necessário. O LTS é um Long Term Support. Isso significa que a Microsoft continuará a trabalhar nesta versão do .NET por um bom tempo. Então, quando vocês estiverem lá utilizando, escolhendo a versão que vocês vão baixar para o notebook, para o computador de vocês, vocês utilizam alguma versão do .NET, de preferência mais recente, mas que seja LTS. Né? Aquela versão ela vai ser utilizada e vai trazer melhorias por muito tempo. O ASP.NET, o ASP.NET, né, essa versão aqui que a gente tem, ela é uma tecnologia dentro do .NET voltada para aplicações web. Então, vocês, quando a gente estiver falando de aplicações web, que é o que a gente vai falar agora no decorrer desse curso aqui, nós vamos estar sempre utilizando o ASP.NET, de preferência o Core, que é voltado para outros também sistemas operacionais, não apenas para o Windows, tá bom? Embora se você for programar em .NET, é interessante que vocês utilizem o Windows pela série de recursos que uma linguagem produzida pela Microsoft vai te dar de vantagens por você utilizar o sistema operacional deles, né? Mas é perfeitamente compatível, tá? Hoje em dia com o Core, você utilizar Mac, Linux, também vai funcionar tranquilamente. Então, pessoal, essa era a introdução que a gente tinha para falar nesse vídeo. No próximo vídeo, nós vamos falar mais detalhes a respeito da instalação, tá bom? A gente vai dar sequência a esse slide, nós vamos falar mais, iniciar um pouco a nossa prática. Eu vou mostrar para vocês como vocês vão utilizar para instalar um ambiente, instalar o gerenciador, o runtime, e também a gente vai passar uma vista ali pela documentação do .NET e também do C#, tá? Uma documentação bem completa, atualizada e traduzida, muito interessante, tá bom? Se você gostou do vídeo, curte e já se inscreve no canal para você não perder a sequência de conteúdos que está muito interessante e completo. E no primeiro link na descrição eu vou deixar também uma indicação para você que quer se aprofundar de um curso bem mais complexo e profundo nessas tecnologias e linguagens, tá? C#, .NET e ASP.NET. Ok? Muito obrigado por ter ficado até aqui e valeu!